Veja só, irmãos, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Os arminianos, eles não aceitam essa condição de que foi Deus que escolheu o crente. Eles dizem que são eles que escolhem a Jesus Cristo. Só que tem esse texto aqui que eles explicam da seguinte maneira: tudo bem, esse texto diz que foi Jesus que nos escolheu e não nós a eles. Só que esse texto está se referindo aos 12 apóstolos. Aos 12 apóstolos. E eu pergunto aos irmãos, eles têm razão? Jesus Cristo está falando aqui da escolha dos 12 e não da escolha de todo aquele que ele recebeu do Pai? O que é que vocês acham? Aí tem que falar isso. Quer falar, Carlos? Para todos. Sim, mas por que você disse que é para todos? Ele não estava falando com os apóstolos nessa hora? Mas ele fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Né? Se ele nos escolheu a fundação do mundo, então ele escolheu a todos, aqueles que aqui pertencem. Sim, Então, a gente entende que está se referindo a nós também por causa disso, porque muitos outros textos da Bíblia falam dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus, acima dos 12, né? Ou seja, além dos 12. Aqui, se a gente diz que isso é uma referência aos apóstolos, então nós devemos dizer também que o restante não é para nós, concordam? Bem, se esse momento que Jesus Cristo está falando é só para os 12, então o que ele diz em seguida também é só para os 12 e não serve para a gente. Não é? A lógica não seria essa? Estão entendendo? Deixa a irmã, deixa ele entregar o microfone ali. Porque sai aqui num estudo, sabe? Assim, eu entendo que aí ele fala que não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Aí foi o quê? O princípio do cristianismo. Então, primeiro ele escolheu quem? Os 12. Os 12, né? E os outros são os escolhidos também. Entram aqui também ou não? Entra também. Né? Eu entendo assim. Consequentemente entram também. Jesus Cristo designou eles para uma missão. E qual era a missão? Até porque eles eram o quê? Alunos de Cristo, né? É verdade. Então, Cristo falou isso para eles repassarem isso para outros que viessem futuramente, né? Que seriam os próprios discípulos dos discípulos. Que no caso seriam também escolhidos por Cristo. Seriam escolhidos por Cristo. E é interessante isso que a irmã falou, porque Jesus Cristo está falando da missão deles. Agora, o curioso é que ele não está falando da missão simplesmente de pregar o evangelho pelo mundo. Não foi só essa designação que Jesus Cristo está dizendo aqui. Mas qual era a missão deles aqui e, consequentemente, nossa também? Qual era a missão? Aí tem que falar ali, Carlos. Está mandando amar uns aos outros. E aí é que está o risco, não é? Se você diz, não, isso é responsabilidade dos apóstolos. Jesus Cristo escolheu os apóstolos e mandou eles. Então eu não preciso amar os irmãos, porque ele nos deu essa missão de amar uns aos outros. E a missão também de sair e dar frutos. Será que só os apóstolos precisariam dar frutos? Nós também devemos dar frutos, não é? E Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, vai falar, presbítero? O irmão perguntou se cabia a nós também render fruto. Sim, pode falar. Para mim, dar alguma Fale. ideia.
Certo. Aí eu creio que sim, porque somos ordenados por Deus, né? E Jesus, e também se a gente for para João no capítulo 17, 24, a gente vai ver que Cristo disse: Pai, aqueles que tu me deste, quer dizer que não é o homem que escolhe a Deus, Deus é quem escolhe, e o homem tem que ir adiante levar o evangelho, porque Isso. um pastor, ele não pode escolher, as ovelhas não podem escolher o seu pastor, o pastor é quem escolhe aquelas ovelhas melhor para seu rebanho. E ele deu tantos exemplos disso, não é? Quando ele lançou a parábola dos peixes, não é, que o pai escolhe os seus. A parábola também da moeda, de todas as parábolas de Cristo tem muito desse sentido, não é? De que o pai tem os seus escolhidos. E vos designou para que deis fruto. Vamos lá, primeiro vamos observar. Jesus Cristo deixa bem claro: não foram vocês que me escolheram a mim. Se Jesus Cristo pode passar por cima da vontade dos 12 apóstolos, por que ele não pode passar por cima da nossa? Vocês percebem que não faz sentido as defesas do arminiano em dizer que é o homem que escolhe a Deus? Porque se eles dizem que um só, na humanidade, uma pessoa só, foi escolhida por Deus, e os demais não foram, então, por que Deus pode passar por cima da vontade desse e não pode passar dos outros? Porque com os apóstolos ele pode escolher, e não os apóstolos escolherem ele, mas com a gente não, conosco não, temos que ser nós a escolher. Veja que soberba dupla eles estão tendo, não é isso? Porque com os apóstolos eu ainda aceito, mas comigo não. Eu que escolhi ele. Então não faz sentido. Diga, cara. É assim, tenho alguns irmãos pentecostais que eles falam isso, que é o homem que escolhe a Deus. Mas ao mesmo tempo eles falam que o homem pode perder a salvação. Aí está aí explicado, porque o motivo na concepção deles o homem perde a salvação, porque quem está escolhendo é o próprio homem. Quando é Deus que escolhe, aí não tem a gente não corre esse risco de perder a salvação. Não é verdade? Se o homem escolhe, então está na força do homem. Se está na força do homem, está perdido, não é? Está perdido. Só que depois ele diz assim: pelo contrário. Veja, Jesus Cristo podia ter simplesmente dito: olha, não foram vocês que me escolheram a mim. E pronto. E depois, mas eu designei vocês para dar fruto. Mas não, ele ainda reforça. Ele diz: pelo contrário. O que é o contrário da escolha? O antônimo de escolha é o quê? A rejeição, né? Rejeição. Então, pelo contrário, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, vocês me rejeitavam, vocês não me queriam. Pelo contrário, eu que vos escolhi, sabe? Aí ele já vai e entra para uma ênfase maior. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, foi eu que decidi que vocês estariam comigo. Então a glória humana cai totalmente por terra. Nenhum homem pode se orgulhar, se vangloriar de ter a Cristo em detrimento daquele que não tem. Porque ele sabe que não foi força dele. Ele sabe que não foi interesse dele. Pelo contrário, o interesse dele era o mundo, o interesse dele era o pecado, o interesse dele era a distância de Deus. Aí Cristo vai e escolhe. Sim, mas Cristo escolheu contra a tua vontade. Só que depois que ele te escolhe, o que acontece com você? Você continua sem querer ele, é assim? Você não queria ele e ele te escolheu e trouxe você contra a sua vontade. E agora você está aqui com ele. Você continua querendo fugir dele, não querendo ele, não escolhendo ele, é assim? E como é então? Com o tempo a gente acostuma, não se preocupem. Aquele que é escolhido por Cristo, que é um verdadeiro cristão, ele não jamais fugirá. Ele sempre vai obedecer. É verdade. Olha, irmãos, é como um escravo que pensa que aquele é o melhor ambiente para ele, é o melhor mundo para ele. Então, já ouviram falar do mito da caverna?
É como se fosse esse mito da caverna. As pessoas que já estiveram fora da caverna chegam para quem está na caverna, que vê só sombras, não é? Sombras de pássaros, sombras de árvores, sombras da natureza, e eles pensam que ali é a realidade deles. E a pessoa chega e diz: tem uma coisa muito bela aqui fora. Eles olham, temem e dizem: não, eu estou tão seguro aqui, não é? Eu estou vivendo há tanto tempo aqui, meus pais viveram aqui, meus avós viveram aqui, e aqui é o meu mundo. Não, se eu sair daqui e não conseguir mais voltar, não, Deus me livre. Então, quem não tem Cristo vive amando o mundo. Só que quando Cristo pega a força e diz: vem cá, peraí, venha, e arrasta ele, que diz: está vendo o que eu queria te mostrar? Aí ele diz: não quero mais voltar nunca mais para lá. Como é belo isso daqui. É o que acontece com o cristão. Quando ele é escolhido, o Senhor Deus agora o solta. Ele nunca mais quer voltar para o lado que ele estava, pela beleza que ele compreende que há em Cristo, pelo que ele agora sabe o que é a salvação. Pelo contrário, eu vos escolhi, aí eu vos designei para que vocês vão. Observe que Jesus Cristo está dizendo que eles vão ter que sair e dar frutos. Agora vocês estão livres. Vocês podem entrar e sair da porta do aprisco, pela porta do aprisco. Vocês sairão e voltarão. Então, é como se dissesse o seguinte: eu não me preocupo. Deus, Ele não tem essa preocupação de que você não vai voltar mais, porque agora você sabe o que é a luz. Você vive na luz. Você gosta da luz. Você vivia nas sombras. Você se adaptou às sombras. Você pensou que as sombras eram o que era melhor para você. Quando você conhece a luz, você não quer voltar mais para as sombras. Então você sai. Você é designado para sair e dar frutos. Aí é que entra outra questão. Por que será que muitos acreditam que são salvos, que foram escolhidos por Cristo, e depois rejeitam o Evangelho, apostatam da fé, blasfemam de Deus? Por quê? Se eles conheceram. Aí, dá aqui para o irmão fala depois. Por quê, irmã? Aqueles que saem e não voltam, eles não são os escolhidos. E aqueles escolhidos que saem, eles voltam porque eles sentem falta é verdade. da palavra. É verdade. Eles têm essa fraqueza, bem colocada, irmã. Eles têm a fraqueza até de saírem dos pés do Senhor. Só que eles percebem a ilusão de sair de perto do Senhor e voltam arrependidos. É o filho pródigo, não é? Que vai lá, vive, e o mundo é maravilhoso, nossa, eu tenho e tenho e tenho. Depois, quando cai a realidade, ele diz: vixe, eu estou aqui desejando comer os que os porcos comem, e a casa do meu pai tem toda aquela fartura. Eu vou voltar para lá, nem que ele me receba como um dos seus escravos, mas é lá que eu quero estar. É esse o nosso sentimento, né? Ainda que a gente se afaste, a gente volta quando é escolhido. Quando não é escolhido, aí sai, que é o que João diz em sua epístola, não é? Eles saíram do nosso meio, porque eles não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, permaneceriam conosco. Mas eles se foram, para que fique claro que eles não eram dos nossos. Vai falar aí, Carlão? Não, só que, para completar a fala da irmã, aqueles que saem, os escolhidos que saem, eles vão voltar, porque eles vão ficar sentindo a falta da palavra de Deus, como ela falou, e com isso vem o arrependimento verdadeiro e voltam à palavra. E aqueles que não voltam, eles são os iluminados, aqueles que não são os verdadeiros eleitos. Que é o joio, né? Aí, na verdade, eles voltam para onde veio mesmo, da lama. Eles voltam para a lama, né? Não é isso? É verdade. Aí veja, depois ele diz: e o vosso fruto permaneça. Olha aqui o sinal dos santos, né? É a permanência, é a perseverança dos santos, é a preservação dos santos. Então, o fruto dele não acaba nunca. Ele é plantado junto às correntes da graça, da água.
Então ele vai estar sempre produzindo frutos. Essa é a diferença. Aquele que vai... Oi. Eu só queria falar o seguinte, desde o começo aqui quando Jesus foi concebido, né, pelo Espírito Santo na Virgem Maria, o anjo falou a José, né, falou assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui está bem claro, está dizendo, ele salvará o seu povo. Justamente. E esse fruto, ele vai permanecer. Mateus 1, 20, só para quem quiser olhar aí, Mateus 1, 21. Certo. Então é ele que salva, mas ele também designa para que a pessoa dê fruto. Então observe que os frutos vêm dele próprio. Ele é que conduz essa pessoa a que dê fruto. E esse fruto permanece. Com que propósito esse fruto permanece? Para que esse fruto permanece? Para levar adiante a palavra de Deus, né? Para levar adiante a palavra de Deus para aqueles conservos que ainda não tiveram conhecimento da palavra de Deus. Mas o texto está dizendo aí que é a fim de que aconteça o quê? A fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, o seu o seu produzir frutos, o seu permanecer no fruto, dando frutos, tem a finalidade de fazer com que você, tudo quanto pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele dê a você. O que é que isso significa? Significa que tudo que gira em torno de você e esses frutos tem o propósito de estreitar a sua união, a sua comunhão com o Pai. Tudo que você faz tem esse alvo, tem esse fim. É de fazer você unir-se ao Pai. Então, quando você sai dando os frutos e quando você permanece nesses frutos, você tem agora a confirmação de que você pertence realmente ao Pai. E agora você vai a Ele. Estou precisando de algo, está me faltando algo, o que é que eu vou fazer? Você vai ao Pai e pede. E o que é que Ele não te dará? Quando você for ao Pai e pedir, o que é que Ele vai te negar? Nada. Está bem claro, a fim de que tudo quanto você pedir, Ele te dê. Então, tudo, absolutamente tudo que você pedir, o Pai garante que você vai receber. Só que tem uma coisa: aquilo que você pedir em nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Que você vai ter que pedir como Jesus pedia. Quantas coisas Jesus pediu ao Pai e Ele não concedeu? Teve alguma? Alguém pode dizer, teve? Aparta de mim esse cálice. Jesus Cristo pediu isso ao Pai, foi? Pediu não. Ele pediu que a vontade do Pai fosse feita. Ele disse, Pai, o meu interesse é esse, o meu desejo é esse, que passes de mim esse cálice. Contudo, eu quero uma coisa acima dessa, que é mais importante do que o que estou pedindo agora, é que a tua vontade seja feita. Então, meus irmãos, o nosso propósito, em termos sido escolhidos, em termos sido designados, em permanecermos dando frutos, é para que a gente entenda que nós temos um acesso maravilhoso, especial diante do Pai, que nós podemos ir à sala do trono quantas vezes a gente quiser e pedir o que quiser. Óbvio que passando pelo crivo de Cristo, isso glorifica o meu Senhor, isso glorifica o Pai. Tudo que Jesus Cristo pedia ao Pai era interessado na glória de Deus. Se a gente pede interessado na nossa glória, nos nossos caprichos, no nosso mundanismo,
Ele é lógico que não vai nos dar, porque Ele nos ama. E porque a gente está pedindo fora do nome de Cristo. Apesar da gente citar o nome de Cristo, a gente está pedindo contra Cristo. Então não é no nome de Cristo que estamos pedindo. Quando Jesus Cristo diz, olha, peça em meu nome e você receberá, Ele está dizendo, peça de acordo com os meus interesses. Aí você vai receber. E aí Ele diz, Ele vos concede, certo? Depois Ele manda aqui, amemos uns aos outros. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. É a conexão entre o seu amor a Deus, a prova desse amor a Deus é a prova do seu amor aos irmãos. Se você tem raiva de algum irmão, algum rancor, alguma mágoa, algum aborrecimento, você não está amando a Deus, não. Porque Ele designou você para ter fruto, para chegar junto ao Pai, para que você ame os seus irmãos. E o próprio João, ele disse também, na sua epístola, que não adianta você dizer, eu te amo, Senhor, se você não ama seu irmão. Como é que você pode dizer que ama a Deus, que não vê, se você não consegue amar nem o que vê, os seus irmãos? Então, saia dessa. Você tem que entender que a sua missão aqui é amar os irmãos. Então, eu vou junto ao trono do Pai, porque eu sei que eu tenho os frutos que Ele tem me concedido, eu tenho permanecido nesses frutos. Então, isso são características de que, de fato, eu não sou uma farsa no meio do povo de Deus. E aí, então, você está com acesso ao Pai, você vai pedir o que precisa, você vai pedir o que quer, e o Pai vai te conceder, se é de acordo com o nome de Cristo. E a prova de que você está gerando frutos é o amor aos seus irmãos. Alguma dúvida? Então vamos orar ao nosso Deus, pedir à irmã Betânia que nos conduza em uma oração de gratidão a Deus pelo dia da escola dominical e pela palavra dele. Pode orar, irmã. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, meu Deus, por estarmos aqui reunidos. Amém. Falando a tua palavra, aprendendo tua palavra. Amém, porque Senhor. tu és um Deus fiel, um Deus forte, um Deus verdadeiro, um Amém, Deus Senhor. que tudo posso em ti, Senhor, meu Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada irmão aqui presente e pela vida dos que não puderam estar aqui, porque Amém, tu sabes de todas as coisas. Gratidão a ti, Senhor, gratidão por todas as coisas, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus trouxe uma pessoa aqui, hoje à tarde, quando a gente chegou na igreja, e ele veio perguntar os horários de trabalhos da igreja. Isael, Jaziel, o nome, Jaziel. Há um tempo atrás, quando eu estava arrumando aí, ele passou aqui, conversou comigo e tudo, que parece que ele é irmão de Bezerra. Aí ele conversou comigo, disse que admirava a igreja. De repente aí trocamos o WhatsApp, aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, tem uma pessoa que está querendo fazer parte da igreja aí, tudo aquele negócio todo, né? E ele está me pedindo os horários e tudo, eu mandei. Aí ele veio aqui, esse senhor, acho que é Carlos o nome dele, né? Ou é Marcos ou é Carlos. Aí ele disse, olha, irmãos, eu quero saber, porque terça-feira mesmo. Aí eu digo, pronto, após terça-feira vem para o estudo e tudo. Ele está interessado, né? Quem vai dar o resultado final é Deus. Mas eu estou dizendo aos irmãos, para os irmãos já orarem por esse senhor, tá? Que tem interesse de ficar vindo para cá. Ele disse que mora aqui perto e quer frequentar aqui. Vamos orar por ele, viu?